Pessoal, na aula de hoje vai ser a segunda aula do módulo de multímetro, né? A gente vai falar um pouco sobre grandezas elétricas, né? Que na verdade é um conteúdo que eu acabei me esquecendo de dar na aula passada, então a gente vai ver esse conteúdo hoje, falar sobre um pouco sobre grandezas elétricas. Em seguida, nós vamos falar sobre corrente elétrica, né? Explicando o funcionamento da corrente elétrica, que nós também vamos fazer aí uma medição de corrente elétrica em um circuito simples. E também vamos falar sobre o capacitor, né? Vou apresentar o funcionamento, o princípio de funcionamento do capacitor, para que normalmente ele serve, e também fazer alguns testes para saber se o capacitor está bom ou não da placa, se ele precisa ou não ser substituído, certo? Então, vamos logo para a primeira etapa, que nós vamos falar sobre grandezas elétricas. As grandezas elétricas, né, elas estão relacionadas a fenômenos físicos, né? Então, por exemplo, um carro em movimento, quando ele se movimenta, ele está em determinada velocidade. E todos esses fenômenos eu consigo mensurá-los de alguma forma, né? Daí que surgem as grandezas. Então, a velocidade do carro eu consigo medir, né? Então, a velocidade é uma grandeza. A aceleração também é uma grandeza, né? Então, existem as grandezas fundamentais, né, que não dependem de nada, e também tem as grandezas derivadas que a gente vai ver mais tarde. As grandezas fundamentais, as principais, nós temos aqui o comprimento, né, cuja unidade é o metro e o símbolo é o m. O comprimento está relacionado com a parte física, né, da coisa. Então, por exemplo, uma porta ela pode ter 2 metros de altura, né? Então, pode ser, por exemplo, a largura de uma mesa, que vai medir aí, que seria uma distância, né? Essa característica desse objeto eu meço com um metro. A unidade dele é um metro, né? Então, a profundidade de uma piscina é medida em metro, né? E o símbolo é M, é o Mzinho, M minúsculo, comprimento. Nós temos também a massa, né, que é outra grandeza, a massa, cuja unidade é o quilograma e o símbolo é o QG, né? Temos o tempo, que é essa segunda grandeza aqui, cuja unidade é o segundo e o símbolo é o S. Temos a intensidade de corrente, cuja unidade é o ampere e o símbolo é o A. E temos a quantidade de matéria, que é o mole, cujo símbolo é o mol. Isso aqui é exemplo de algumas grandezas fundamentais, né? As grandezas derivadas, elas dependem das grandezas fundamentais. Por exemplo, temos a força. Então, se eu estou empurrando algum objeto, alguma coisa, esse fenômeno é a força que eu estou aplicando no objeto. A unidade que eu meço é chamada de Newton. E as dimensões, ela depende da massa do objeto, ou quer dizer, depende da distância que eu consigo mover esse objeto com a minha força, que é esse metro bem aqui, em quanto tempo, que é esse S ao quadrado, e o quilo é a massa. Então depende da distância que eu consigo deslocar esse objeto com a força que eu estou aplicando, a massa do objeto e o tempo em que eu aplico essa força. Então o Newton, que é essa unidade aqui, ela depende dessas dimensões aqui, que são aquelas grandezas fundamentais que a gente viu. E o Newton, ela tem um símbolo que é o N, né? A energia, que é a unidade Joule, também é uma grandeza derivada, que depende das grandezas fundamentais, no caso a distância, o comprimento, né? Aqui é a massa e a distância, e o símbolo dele é só um J. Temos também o símbolo de potência, que é o watt ou watt, né? Algumas pessoas chamam de watt, algumas pessoas chamam de watt, que é dado pelo símbolo W, né? E existe também outra unidade de potência, por exemplo, que é o cavalo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa unidade de potência, que é o cavalo vapor, que a gente chama de VP, né? Por exemplo, um motor tem não sei quantos cavalos de potência. Então existe também essa outra unidade que é chamada de cavalo, né? No caso, o mais comum para a eletricidade é chamar de watt mesmo. Aí temos a frequência, que a unidade é o hertz,
E o símbolo é esse daqui, que é o H maiúsculo e o Z minúsculo. Tem a pressão, que é a unidade é o Pascal, e o símbolo é esse PA aqui, beleza? Então, vamos para o que interessa para a gente, que seriam as grandezas elétricas e as unidades que a gente vai medir essas grandezas elétricas. Tá, dentro das grandezas elétricas, nós temos a unidade, que é o ampere, né, que tem um símbolo A, e essa unidade ela é responsável para dizer a quantidade de corrente elétrica que existe em um circuito. Então, se eu for medir a corrente elétrica em um circuito, ele vai ter X ampere de intensidade. Certo? Tensão elétrica ela é medida em volt, e o símbolo aqui é dado pelo V. Essas duas aqui, acho que provavelmente é o mais conhecido, provavelmente vocês já viram esses dois símbolos aqui, principalmente em equipamentos como geladeira, ferro de passar, televisão, tem esse carregador de celular também tem, né? Que são esses símbolos aqui, ó, o A e o V. Olha lá, por exemplo, uma televisão ela funciona a 220V, que é 220 volts. E às vezes também tem a corrente no qual ela funciona. Por exemplo, 3 amperes, né? Então, esses símbolos aqui é isso que eles significam, né? O V é o volt, que é a tensão elétrica, e A é o ampere, que é a corrente elétrica, né? Nós temos também aqui outras grandezas elétricas, né? Que é a resistência elétrica, cuja a unidade é o ohm, e o símbolo é esse ômega aqui, né? Então, sempre quando vocês verem esse símbolo aqui relacionado à eletricidade, claro, está representando a resistência elétrica. Aqui, tensão eu botei novamente. Aí nós temos a capacitância, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, né? Falar um pouco sobre o capacitor, cuja unidade é o Faraday e o símbolo é o F. Tá? Aí tem a indutância, a gente vai falar na próxima, nas aulas futuras, cuja unidade é o Henry, o símbolo é o H. Né? Então, por exemplo, eu tenho um indutor que tem uma certa indutância, aí vai ter lá. Esse indutor tem 3 Henrys, né? 3H, 3 Henrys. Assim como também aqui a capacitância. Então, o capacitor ele pode ter, por exemplo, 4,7 microfaraday, né? Então, 3,7 F, né, microfaraday. E por último, nós temos a carga elétrica, que é medida em coulomb, e o símbolo é o C. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Alguma dúvida a respeito dessa parte de grandezas elétricas? Não, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram algum eletricista ou alguém que trabalha assim na área falar o termo amperagem ou voltagem? Vocês já ouviram, né? Falar esse negócio de amperagem, voltagem. Pois é, eu vou abrir aqui um parênteses em termos de nomenclatura, de termos mesmo. Voltagem e amperagem não existe, certo? Então tentem evitar utilizar esses termos de voltagem e amperagem, beleza? Existe tensão elétrica e existe corrente elétrica, beleza? O volt é a unidade que eu utilizo para medir a tensão elétrica. E o ampere é a unidade que eu utilizo para medir a corrente elétrica, beleza? Então é a tensão elétrica, que é medida em volt, e a corrente, que é medida em ampere. Então não evita utilizar a palavra voltagem ou amperagem. Por exemplo, eles podem perguntar assim para ti, alguém, né? Qual é a voltagem dessa bateria? Não é assim. Qual é a tensão dessa bateria? Então, qual é a amperagem desse circuito? Não, qual é a corrente que passa nesse circuito? Beleza? Agora, por quê? Porque ampere e volt são unidades, né? É a mesma coisa que se eu perguntasse assim para vocês. Se alguém perguntasse para vocês assim, tem uma quadra de futebol, por exemplo, e alguém perguntasse para vocês, qual é a metragem dessa quadra aqui? Qual é a metragem dela?
Ou então qual é a metragem dessa porta aqui. Ninguém fala assim, né? Eu falo assim, qual é a altura dessa porta, qual é o comprimento dessa quadra, beleza? Então não confundir a unidade de medida com o objeto. Assim como eu não falo qual é a metragem de uma pessoa, por exemplo, eu pergunto qual é a altura dessa pessoa, eu também não vou perguntar qual é a amperagem de um circuito, eu vou perguntar qual é a corrente do circuito. Assim como também não vou perguntar qual é a voltagem do circuito, eu vou perguntar qual é a tensão do circuito. Belezinha? Então tentem evitar esses termos aí que eles são meio incorretos se a gente utilizar se a gente tem em vista o conceito mesmo da coisa. Beleza? Tudo bem até aí, né? Ok, então a gente falou sobre corrente elétrica. A gente vai falar sobre corrente elétrica agora, né? A gente falou um pouco sobre as grandezas, vamos falar sobre o conceito mesmo de corrente elétrica. Para isso, eu vou mostrar aqui um gifzinho para vocês. Para entender de fato o que é a corrente elétrica, a gente precisa ir lá no átomo. Né? Você se lembra o que é o átomo, né? O átomo é a menor unidade da matéria que a gente conhece. Né? Então, tudo tem átomos. Eu tenho átomos, essa mesa tem átomos, esse celular aqui ele tem átomos. Tudo é formado de átomos. Né? O conjunto desses átomos eles formam as moléculas que formam todas as coisas que existem no universo. Certo? Então, tudo é átomo. E o átomo, provavelmente vocês já viram essa imagenzinha aqui. Me digam aí se alguém nunca viu. Mas normalmente ele tem esse formato aqui. Deixa o GIF. Esse formato aqui, ó. Né? Você provavelmente já viu essa imagem, não? Que é o quê? Que é a... Eu tenho um núcleo e eu tenho os elétrons rodando em torno do núcleo. Né? No centro eu tenho os positivos, que são os prótons, e também tem os nêutrons, representados aqui pelas bolinhas verdes. Né? E eu tenho os elétrons girando em torno do núcleo, que são os elétrons, né? Que são a parte negativa. Eles nunca ficam parados, eles ficam sempre se movimentando, girando ali em torno do núcleo do átomo, certo? Esse positivo aqui e esse negativo, bem que eles são chamados de cargas elétricas, né? E o que seria a corrente elétrica? Alguém sabe? Alguém de vocês aí poderia me dizer o que seria a corrente elétrica? É um conceito assim que provavelmente todo mundo já ouviu falar, né? Mas você sabe de fato o que seria uma corrente elétrica? Pelo nome assim, ó, corrente elétrica. Vocês poderiam me explicar? Tentar me explicar o que seria a corrente elétrica? Corrente elétrica, como o próprio nome já diz, tem a ver com uma corrente. Então, assim como a corrente de um rio, por exemplo, a corrente do mar, é a água seguindo um fluxo, seguindo uma direção, né? É a água seguindo uma direção, seguindo um fluxo. Então, a corrente elétrica é a mesma coisa, não tem nada diferente. É alguma coisa seguindo um fluxo, seguindo um caminho, certo? Quem seria o objeto que seguiria esse fluxo? No caso aqui seria o elétron. Né? O elétron que está aqui girando em torno do núcleo do átomo, em vez dele ficar girando aqui, ele sai e eles ficam caminhando seguindo uma direção. No caso, em um condutor, né? Em um fio que conduz alguma coisa. Ele vai lá e começa a seguir um caminho. Ele escapa desse núcleo bem aqui e sai seguindo um fluxo. Então, como o próprio nome já diz, corrente elétrica é um fluxo de elétrons. É os elétrons indo em um fluxo, indo em uma direção, seguindo uma corrente, certo? Aí na apostila de vocês, eu vou até ler aqui e dizer qual o fluxo que está aqui, ou o conceito que está sendo apresentado aqui. A corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, né, dentro de um sistema condutor. Sua unidade de medida é o ampere e seu símbolo é o A. Né? Então aí na imagem, para quem tiver, em cima aí tem um condutor que tem as cargas elétricas todas
desordenadas, né? Seguindo, cada um vai seguindo um caminho diferente. Enquanto nessa imagem de baixo aqui, a gente tem um condutor que está ligado numa bateria, aí os elétrons estão seguindo todos o mesmo caminho. Então aí eu tenho uma corrente elétrica, né? Então nessa parte de cima eu tenho os elétrons todos desordenados e embaixo eu tenho os elétrons seguindo só uma mesma direção. Em cima, apesar de eles estarem se movimentando, eu não tenho corrente. Agora embaixo sim, eu tenho eles seguindo só uma mesma direção. Aí eu tenho o que é chamado de corrente elétrica. Certo, então essas bolinhas aqui maiores estão sendo destacadas em vermelho são os átomos, né, que tem a parte positiva e a parte negativa. E os elétrons aqui, ó, você pode ver que eles estão seguindo na mesma direção. Eles saem do elétron e vão seguindo uma direção. Né? No caso aqui, esses átomos aqui, eles estão ligados numa bateria. Então tá aqui o positivo da bateria e aqui está o negativo da bateria. Eles fazem esse caminho aqui, ó, todos saindo e seguindo uma mesma direção. Então, quando eu tenho esse fenômeno acontecendo, significa que eu tenho uma corrente elétrica. Beleza? Deixa eu mostrar outro para vocês aqui. Aí a corrente elétrica, ela tem intensidades, né? Eu tenho uma corrente elétrica que ela é forte, eu tenho uma corrente elétrica que ela é mais fraca. Eu tenho uma corrente elétrica que é mais fraca. Então, por exemplo, essa daqui seria uma corrente elétrica pequena, uma corrente elétrica mais fraquinha. Ó, vocês podem ver que tem poucos elétrons, que são essas bolinhas aqui em azul, né? Com esse negativo no meio. São poucos elétrons passando pelo condutor. Então, isso aqui seria uma corrente pequena, né? Só que eu tenho também uma corrente que seria média, vamos dizer assim. Que no caso a quantidade de elétrons ela já é um pouquinho maior. Que é nesse caso aqui. Então aqui eu já tenho um pouco. Aqui a corrente elétrica, se eu pegar o multímetro e medir a corrente que está passando nesse condutor aí, significa. Eu vou medir uma corrente bem maior do que aquela primeira que eu mostrei para vocês. Certo? E eu tenho essa outra aqui, que já é uma corrente maior, isto é, tem vários elétrons seguindo a mesma direção. Todos eles estão seguindo aí uma mesma direção. Então, a quantidade de elétrons se movimentando é que vai me dizer qual a intensidade da minha corrente. No caso, essa aqui já seria uma corrente bem maior. Beleza? Tá, só para explicar para vocês que a corrente é o que faz as coisas funcionarem. Né? Então, o que faz a geladeira funcionar é a corrente elétrica, não é a tensão. É a corrente elétrica. Esse movimento de elétrons é que vai fazer as coisas lá funcionarem. O motor de um liquidificador, o motor de um ventilador, é o movimento da corrente dos elétrons é que vai fazer o motor girar. Certo? Então é a corrente mesmo que faz as coisas funcionarem. Se não tiver corrente, as coisas não funcionam. Né? Uma lâmpada não liga, o motor não gira. Né? Então aqui temos um exemplo aqui. Aqui a gente tem uma bateria, né? Temos o negativo da bateria e temos o positivo da bateria, certo? Esse daqui está representando um fio de metal e essas bolinhas que está dentro aqui dentro da coisa de metal são os elétrons. No caso aqui eles estão parados, né, dentro da mangueira aqui que está representando o condutor. Né? Os elétrons estão todos lá dentro. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o condutor e vai conectar no negativo da bateria. Conectou aqui no negativo da bateria. Então o que a bateria meio que está tentando fazer é empurrar um elétron para dentro desse carinha aqui para empurrar todos os elétrons para um elétron aqui começar a sair, certo? Então esse aqui que está sendo representado por essa outra mão aqui, que apareceu na esquerda, é o cara tentando empurrar, representando a força que a bateria está tentando fazer para movimentar os elétrons. Mas o que acontece?
por mais que ele empurre, aqui em cima os elétrons não vão sair, porque o ar é isolante. Né? Então está sendo representado como se tivesse tapado. Ele botou aqui uma fita, né? Para dizer que os elétrons não estão se movimentando, nesse caso aqui. Então aqui eu não tenho corrente elétrica, porque os elétrons não estão se movimentando aqui em uma direção específica. Isso aqui acontece porque o ar é isolante. Essa situação bem aqui eu chamo que o circuito está aberto. Certo? Então o circuito está aberto, não tem corrente. Como não tem corrente, as coisas não vão funcionar. Aí o que acontece? A partir do momento em que ele conectar, ó, o cara está fazendo força aqui. Apesar de ele estar fazendo força aqui, os elétrons não se movem. Aí quando ele conecta essa parte no positivo da coisa, aí sim o elétron sai. Ó. Beleza? Aí aqui vai começar a se movimentar. Essa situação aqui, peraí, deixa eu voltar. Essa situação aqui a gente chama de circuito fechado. Aí quando tiver um circuito fechado, aí sim eu tenho uma corrente. Né? Circuito fechado porque o elétron ele vem para cá, desce aqui, volta, e aqui ele vai fazendo o caminho dele. Beleza? Então essa aqui é o circuito fechado. Nessa situação aqui é circuito aberto, nessa aqui é um circuito fechado. Beleza? Então aqui ele bota esse X bem aí no meio do vídeo, porque para nunca fazer isso, né? Porque isso aqui é o chamado curto-circuito. Eu estou botando um fio, ligando o negativo no positivo da bateria. Isso é um curto-circuito. Né? Isso pode causar aí pode danificar a bateria, pode sobreaquecer a bateria, então sobreaquecer o fio, causando aí um incêndio. Né? Então não fazer esse tipo de situação, não ligar o positivo e o negativo juntos sem qualquer equipamento sendo ligado. Beleza? Porque isso configura um curto-circuito. Beleza? Então é basicamente isso daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tô com aquele circuitinho que a gente montou. Vocês se lembram dele? Esse aqui é o protoboard, né? Que seria a nossa... onde a gente monta os nossos circuitos. Aqui eu tenho uma resistência e aqui é aquele LED. Beleza? E aqui a minha bateria de 9 volts. Beleza? Se eu conectar só um lado aqui, eu vou conectar aqui no negativo. Vou botar aqui no negativo. Os elétrons, ó, eles estão passando para cá, vindo para cá, mas bem que eles encontram o ar que é isolante. Então não tem corrente. Aí quando eu colocar esse fio aqui no positivo da bateria, né, eu vou fechar o circuito e aí eu vou ter uma corrente elétrica e o LED vai acender. Beleza? Porque aqui eu tenho aquela situação que é o circuito fechado. Beleza? Os elétrons têm como sair daqui da parte negativa e ir para lá. Tanto que quando eu tiro, ó, ele já apaga. Porque eu abro o circuito, assim que a gente diz. Beleza? Agora eu vou perguntar para vocês aqui, uma pergunta meio desafio. Esse negócio de circuito aberto, vocês conseguem imaginar alguma situação de defeito que possa ocorrer numa placa de celular? Se é algum capacitor queimando, alguma coisa do tipo assim? Capacitor é mais difícil, porque normalmente quando ele dá defeito, ele entra em curto. Ele não abre. Vocês já ouviram falar em trilha rompida? Ah, essa placa aqui está com uma trilha rompida. Não sei, uma parte do celular está com uma trilha rompida. Então isso é um caso clássico de um circuito aberto. Né? Porque é como se eu tivesse isso aqui. Ó. Eu tenho aqui minha bateria. Certo? Tem que inverter. Tá aqui ligando. Certo? E é como se esse fio bem aqui, por exemplo, esse amarelo tivesse cortado bem no meio. Se tivesse cortado bem no meio, é como se tivesse um circuito aberto. E aí o LED ia apagar. Certo? Então existem algumas situações aí que você pode encontrar uma placa com uma trilha rompida. Aí com essa trilha rompida ele vai deixar de enviar corrente para poder ligar algum dispositivo, ligar um SEI de Wi-Fi ou ligar o SEI da bateria, alguma coisa desse tipo. Aí você tem que fazer o jump, que a gente chama, né?
Vai ligar a parte que não está rompida com a outra parte lá, para dar meio que um jump nessa parte que está rompida. Dá um pulo, né? Tu vai contornar essa parte que está rompida. Só que esse problema de jump, normalmente, ele acontece por erro mesmo do técnico, né? Então é bom vocês terem cuidado na hora de manusear a placa, né? A gente já falou isso algumas vezes. Então, por exemplo, quando vai tirar um conector de carga, se tu tirar com muita força, tu pode romper uma trilha, romper uma ilha. Aí tu vai ter que ir lá fazer o jump, né? Ou então, às vezes, tá com uma espátula, tu vai abrir uma espátula de ferro, né? Tu vai abrir lá o celular, tu faz coisa com muita força, e tu acaba arranhando e destruindo uma trilha que está exposta, por exemplo, né? Ou então quando vai tirar um flex, tu tira com muita força, tu acaba quebrando ali uma das trilhas do flex, aquela parte metálica, né? E isso são todos os problemas de circuito aberto. E vocês têm que fazer o jump. A gente montou esse circuitozinho bem aqui, né? Com esse resistor e esse LED. Pois esse circuito, vamos aqui pro Paint, eu vou montar ele para vocês. Ele é mais ou menos assim. Deixa eu montar aqui rapidinho. Aqui é o símbolo da bateria, né? Como se fosse a bateria. Aí aqui eu tenho o meu resistor, que ele é mais ou menos assim. Que ele é mais ou menos assim. O símbolo dele é mais ou menos assim, certo? Aí aqui eu vou desenhar o meu LED. Que ele tem esse símbolozinho aqui, ó. Então a minha bateria tem um positivo e eu tenho um negativo. Aqui é o meu resistor, que eu vou chamar ele de R. E aqui é o meu LED, que é o meu L, certo? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho um circuito fechado, certo? E aqui, nesse circuito fechado, representado por essa seta aqui, eu tenho a minha corrente, que eu vou chamar de corrente I, certo? Agora, se por acaso um fio desse aqui tiver quebrado, bem aqui, eu não vou ter corrente, certo? Essa corrente aqui ela vai sumir. Aí quando eu for lá consertar, fazer o meu jump, aí sim eu tenho um circuito fechado, beleza? Que é meu LED, meu resistor e minha bateria, que eu vou chamar de B. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer para medir, por exemplo, a corrente desse circuito bem aqui? O que eu tenho que fazer? Eu vou com o meu multímetro, né? Eu vou colocar na escala de ampere, multímetro M, e a gente viu que o multímetro ele tem dois terminais, né? Tem duas pontas de prova, uma vermelha e outra preta. Que eu vou botar aqui no caso, eu vou botar em azul. Seria o positivo e seria o negativo. Tem uma ponta de prova aqui e outra ponta de prova aqui, certo? O que eu tenho que fazer para o multímetro medir a corrente que passa nesse circuito bem aqui? O que a gente diz é que o multímetro tem que sentir a corrente, certo? Então a corrente tem que entrar, tem que passar por dentro dele, tem que vir por aqui, passar pelo multímetro, ele vai fazer a medição e depois sair por aqui. Então a corrente tem que passar por ele, certo? Então como é que a gente vai para a corrente passar pelo multímetro? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que abrir o circuito, eu vou apagar bem aqui assim, ó. Eu vou abrir o circuito, eu vou vir aqui com o meu multímetro, certo? Aí o terminal da prova vermelha eu vou conectar aqui de um lado e meu terminal azul, minha ponta de prova azul, que no caso é preta, né? Que é só para diferenciar. Eu vou colocar desse outro lado aqui. Isso aqui é meu multímetro.
certo? Então o que vai fazer? A corrente vai sair da bateria, vai passar pelo resistor, vai acender o LED, vai passar pelo multímetro, o multímetro vai medir e aqui ele vai medir o valor da corrente, certo? Então isso aqui é o circuito que a gente tem que montar para poder a gente fazer a medição de corrente de algum circuito, beleza? Primeira coisa, a gente vai colocar na escala de corrente, né? A escala de corrente é essa daqui, ó. Tá o multímetro, tem um Azinho, né? E esse símbolo de corrente contínua, que é aquele traço com 3 tracinhos embaixo. Ok? Então eu vou aqui com o meu potenciômetro e vou colocar aqui numa escala de 2M. Quer dizer que ele vai medir até 2 miliamperes. Esse instrumento aqui. Que seria 0,02 amperes, uma corrente bem baixinha. Certo? Vamos colocar em 0,2 amperes na escala de corrente aqui, ó. Escala de corrente. Então vamos lá. Eu vou botar o azul aqui no negativo, passar aqui essa fita, certo? Aqui o circuito está aberto, né? O circuito está aberto, se eu fechar aqui o circuito, está aberto do mesmo jeito. Certo, aí eu vou fechar o circuito, aí o LED acende, beleza? Como aqui está na escala de corrente, eu vou fazer aquilo que eu falei. Sai da bateria, vai passar pelo resistor, vai passar pelo LED. O final do LED eu vou conectar aqui numa parte do multímetro. E outro lado do multímetro, a outra ponta de prova, eu vou ligar aqui na bateria. Certo? Então a corrente vai passar por aqui, vai passar pelo resistor, vai passar pelo LED, vai passar pelo amperímetro, vai sair aqui e vai coisar bem aqui. Então quando eu apertar bem aqui, eu vou fechar o circuito, né? E a corrente vai passar por todos esses dispositivos. Então se eu coisar aqui, a lâmpada acendeu, o LED acendeu, né? Só que apareceu aquele 1 bem ali. O que isso quer dizer? Para quem assistiu a aula passada. Esse 1 ele quer dizer que a escala que eu... Que ele tá em curto. Não, essa quer dizer que a escala que eu Que falei. ele tá em curto, não. Quer dizer que a escala que eu coloquei, ela é menor do que o valor que eu estou medindo, certo? Então eu vou colocar numa escala maior aqui, eu vou colocar na escala de 20M, 20 mili. Ele vai medir até 20 miliamperes, significa que seria 0,02. Ele vai medir até 0,02 amperes. Então eu vou colocar aqui, vou botar aqui de novo. Não deu certo porque não sei. Não deu certo. Continua dando 1. Que significa que o instrumento ele tá configurado para medir um valor, no máximo um valor, só que a corrente desse circuito aqui é maior do que ele está preparado para medir. Por isso que ele está apresentando aquele 1 lá. Então eu vou botar no valor ainda maior. Ele vai medir até 200 mili, que seria 0,2 amperes. Vou botar aqui o mesmo circuito. E agora ele mediu, né? Quanto é que ele está dando aí? É 23, né? 230. É que tem um ponto bem aqui. Tem um ponto. É 23,5. E deu negativo também, né? Eu tenho que inverter aqui. Isso, 23,5. Então esse aqui é o valor da corrente. Então o que a gente fez foi isso. A gente fez o multímetro sentir a corrente do circuito. Para ele poder fazer a medição. Caso ele está medindo 23,5. Se eu tirar, ó, eu abro o circuito e ele não mede. Beleza? Se eu colocar aqui, ele vai sentir a corrente e vai medir, e assim também o LED acende. Beleza? Então essa é uma forma que a gente tem para medir a corrente de algum circuito, né? Apresentando com esse circuito básico bem. Bateria, passa pelo resistor, passa pelo LED, eu ligo aqui
em um terminal do multímetro, eu coloco o multímetro na escala de corrente e o outro lado eu fecho aqui na bateria. Então tem aqui um circuito fechado, beleza? Aí quando eu tiro uma ponta de prova, né, por exemplo, eu boto a ponta de prova preta, eu boto ela para cá, aí eu abro o circuito, não tem corrente e ele não mede nada. Então recapitulando, corrente é o elétron seguindo um conjunto, seguindo uma direção. Vários elétrons seguindo uma direção. Né? Eles só podem começar a percorrer essa direção se o circuito estiver fechado. O circuito aberto não tem esse movimento de corrente, não tem corrente. Você sabe o que é capacitor? Alguém aí já ouviu falar em capacitor? Sabe para que serve? Pelo menos já ouviu falar? Rapaz, ele serve para guardar energia ou transformar, sei lá, uma coisa desse tipo. Certo, é armazenar, ele armazena energia. O capacitor, ele tem esse formato aqui. Isso aqui é a simbologia do capacitor. Né? Essa parte aqui é aberta mesmo. Então são duas placas. Né? Aqui tem um material isolante, bem aqui no meio. E aqui são os dois terminais dele. Ele tem dois terminais. Um terminal normalmente eu ligo no positivo, aqui, positivo. E outro terminal eu vou ligar no negativo. Aqui, negativo, certo? E o que esse cara ele faz? Como aí o Rogério já falou aí um pouquinho, ele armazena energia. Mas não tem aquelas cargas elétricas que eu falei, que quando elas se movimentam, que seriam os elétrons, ela forma uma corrente elétrica? O que o capacitor faz, eu vou botar aqui um outro valor aqui, botar um verde, o capacitor faz, ele armazena as cargas elétricas. Então aqui nesse material isolante bem aqui no meio, as cargas elétricas vão começando a se armazenar. Então vai ter então eu vou ter uma, duas, três, quatro, aqui vai ter várias carguinhas elétricas aqui no meio. Ele vai armazenar cargas elétricas, que seria energia. Então ele armazena energia. Tá? Então cada pontinho desse aqui seria uma carga elétrica, mas são milhões de elétrons que ele armazena. Aí quanto mais cargas elétricas ele conseguir armazenar, maior vai ser a capacitância dele, que a gente diz, né? Capacitor, que é o C, é medido em capacitância. E o valor da capacitância é dado em Faraday, beleza? Então, por exemplo, eu posso ter um capacitor que ele é um Faraday. Ele é um Faraday, então vai estar assim, ó, 1 F. Então pode ser um que é 0,2 Faraday. Ou então 10 microfaraday. Certo? Então normalmente ele vai estar assim, com Fzinho no meio, o nome é Faraday. Beleza? Então isso aqui seria basicamente o princípio de funcionamento de um capacitor. Beleza? Eu não sei se provavelmente vocês já viram, mas quando temos por exemplo, uma televisão, algum eletrodoméstico, que a gente liga na tomada e tem um LED acendendo, né, para indicar que a televisão está acesa. Não sei se vocês já passaram por essa situação em que, por exemplo, a gente desliga a televisão, ou então tira da tomada, a gente tira da tomada, mas o LED continua aceso. Aí depois de pouquinho em pouquinho ele vai apagando, até apagar totalmente. Vocês já passaram por isso, né? O que faz isso, essa coisa, é o capacitor. É o capacitor que faz isso. Por quê? Porque o capacitor ele vai armazenar energia, ele deixa lá armazenado, e por mais que eu tire da tomada, ele vai ter aquela energia armazenada lá. Aí depois de um tempo ele vai começar a descarregar, aí só depois que ele se descarregar totalmente, aí sim o LED vai apagar. Então, esse fenômeno do LED
não apagar imediatamente quando tu tirar ele da tomada, significa que o capacitor continua carregado, né? Então, quanto maior, por exemplo, o capacitor, maior vai ser o tempo que ele vai ser levado para carregar e descarregar também. Então, quanto maior for o capacitor, mais demorado vai ser esse LED, que esse LED vai desligar. Por exemplo, esse LED da televisão. Beleza? Que normalmente um capacitor ele dá defeito, né? Você tem que saber identificar quando é que esse defeito vai ocorrer no capacitor. Então, vou desenhar aqui novamente um outro capacitor aqui do lado, certo? Tá aqui, outro capacitor, certo? Como saber que esse capacitor ele tá bom, né? Existe basicamente dois testes que a gente pode fazer, né? Que é o teste do capacitor para saber se ele está em curto ou se ele está bom, né? Se ele está ok. Então o que a gente faz? Normalmente o capacitor ele é ligado no terra, que seria um ponto comum da placa, que é representado por esse símbolozinho aqui, ó. Isso aqui é o símbolo do terra, do ponto em comum da placa. Beleza? Normalmente o capacitor é conectado assim, ele é ligado sempre no terra. E outra parte é ligada em outra parte do circuito lá, na outra parte lá num positivo aqui, certo? Está ligado num positivo. Então como é que a gente vai fazer para medir, para saber se esse capacitor está bom ou não? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai com o multímetro, vou botar aqui o multímetro novamente, certo? Eu vou botar ele naquela escala de BIP, vocês lembram daquela escala de BIP? Que é o teste de continuidade. Vou botar lá no teste de continuidade, certo? Eu vou procurar um outro terra da placa. Então, eu vou botar um outro terra aqui. Eu vou conectar um lado desse terminal do multímetro aqui, certo? E o outro lado eu vou conectar aqui. Aí eu pergunto para vocês. Nessa situação aqui, é pro multímetro fazer o alerta sonoro ou não? Que aqui ele vai fazer o teste de continuidade, né? Ele vai saber se duas partes elas estão conectadas ou não. E aí? Ele vai ter que bipar desse toque aí. Todo mundo concorda, né? Que ele vai ter que bipar. Porque aquele terra é o mesmo terra do capacitor. Porque o terra da placa é o mesmo. Né? Então, se eu botar no terra aqui, outro terra lá, ele vai ter que bipar. Certo? Agora, se eu fizer isso daqui, em vez de botar aqui o terminal, eu vou botar ele aqui. É para ele bipar ou não? Aí, nesse caso, bem aqui, ele não pode bipar. Certo? Por quê? Porque aqui está aberto, aqui tem um isolante. Né? Então, essa parte aqui não está conectada nesse terra. Se conectar, se esse multímetro soar o alerta sonoro, significa que bem aqui tem um curto, bem aqui no meio. Significa que essa parte bem aqui está conectado no terra, que é esse mesmo terra aqui da outra placa que eu vou pegar. Certo? Então essa parte aqui está conectada no terra. Então quer dizer, significa que o capacitor está em curto. Beleza? Então assim é o teste que eu faço. Eu boto o multímetro no teste de continuidade, em alerta sonoro. Eu procuro um terra da placa e coloco ele lá. Um terminal eu coloco de um lado do capacitor e depois eu boto no outro. E só de um lado do capacitor que tem que dar o alerta sonoro no multímetro. Se der o alerta sonoro nos dois lados, pode significar que o capacitor está em curto, certo? Agora, por que eu disse que pode o capacitor estar em curto? Porque ou pode ser o capacitor que está em curto, ou é o CI que esse capacitor está conectado. Então, por exemplo, esse capacitor aqui está conectado em um outro CI bem aqui. Ou é o chip do Wi-Fi que está queimado, ou é o capacitor que está queimado, certo?
Então, normalmente isso acontece quando o celular está em curto, né? Então, por exemplo, o celular não está ligando de jeito nenhum. Aí tu verificou que a bateria tá boa, tu verificou que não é nenhum problema de software, tu verificou que não é o botão power também tá ok, né? Aí depois tu vai lá na placa e tu vê que a placa tá em curto. Aí o que tu vai fazer? Tu vai testar capacitor por capacitor. Aí o capacitor que dá o bip significa que o capacitor tá ruim, ou então é o CI no qual esse capacitor ele tá ligado, né? É uma dessas duas coisas, beleza? Aí tu pode trocar o capacitor. Se na troca do capacitor tiver tudo ok, o celular ligar, essas coisas, provavelmente era o capacitor em curto mesmo. E caso não, caso tu troque e continue dando defeito, tu pode trocar o CI, né, que esse capacitor tá conectado. Então tu vai fazer a troca dele, beleza? Mas para a gente fazer o teste, a gente precisa reconhecer como é que é o capacitor na placa, né? A gente precisa saber, isso aqui é um capacitor, beleza? Então, a cara de um capacitor normalmente é assim, ó. Os capacitores SMD, os capacitores bem menores. Oh, meu Deus. Ele tem essa cara aqui. Né? Normalmente eles são bem pequenos. Né? Tem esses bem pequenininhos aqui. Isso aqui são um pouquinho maiores. E normalmente eles são marrons ou mais fortes como esse daqui, ou mais claro como esse daqui, por exemplo. Ou esse aqui, ó. Um marronzinho mais clarinho, ou então mais forte. E tem essas partes metálicas aqui, que é um lado dele e outro lado dele, né? Que a gente vai fazer os testes. Então, normalmente, ele tem essa cara aqui. Certo? Então, bem aqui, ó. Aqui tem um capacitor. Isso aqui é um capacitor grande. Tem dois capacitores aqui, ó, na placa. Tem um outro capacitor aqui bem menorzinho. Tem outro aqui também. Deixa eu ver, outro capacitor aqui. Eu não sei se dá de ver aí, mas bem aqui também tem um capacitorzinho bem pequeno. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tem outro capacitor aqui. É sempre esses marronzinhos. Normalmente é um marronzinho mais claro, então um marronzinho mais escuro. Deixa eu ver, ó, outros capacitores aqui também na placa. Outro capacitor aqui também na placa. Certo? Então, normalmente, esses mais pretinhos aqui são outras coisas. Ou é um resistor, ou é uma bobina. O capacitor, normalmente, na maioria das vezes, ele tem essa cara bem aqui. Beleza? Só para perguntar para vocês aí. Que dispositivo é esse bem aqui, ó? Para quem fez o módulo passado aí. Isso daí é o microfone. Muito bem. Esse fiozinho bem aqui, ó. Antena. Antena, muito bem. Isso aqui é o esquemático acho que é o Moto G2. Esse aqui é o Moto G2. Certo? Então isso aqui tem todos os circuitos que tem no celular. Certo? Aqui tem todos os dispositivos. Todos os ICIs. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui são os capacitores. Aqui eu tenho alguns capacitores, que é aquele símbolozinho lá que eu mostrei para vocês. E normalmente eles são identificados assim, ó. Tem um C, aí do lado tem o número dele, né? No caso, esse aqui é o 010, esse aqui é o 011. E esse aqui tem também o valor dele. No caso, isso aqui é de 4,7 microfarad. Isso aqui é de 100 nanofarad. Tem aqui os valores do lado, né? E esses capacitores aqui estão conectados aonde? No CI de carga, que é o charging aqui, ó. Esse aqui é o CI de carga. Esse aqui que faz a bateria carregar. Esse CI aqui, certo? Então, por exemplo, eu tô lá identificando e eu vi que esse capacitor aqui está em curto. Eu fiz lá a medição e identifiquei que esse aqui está em curto. Eu troco ele, porque pode ser ou ele que tá em curto, ou então é o CI. No caso aqui é o CI de carga. Ou então, ou troco o CI,
ou eu troco só o capacitor aqui, né, para ver qual é o problema. Aí, professor, aí no caso, se trocar o CI já troca os capacitores Não, os tudinho. capacitores ficam em volta. Fica tudo em volta do cara. Tu troca só o CI mesmo. Tu pode trocar cada um desses capacitores Ah, individualmente. entendi. Tá aqui, ó. Tá aqui a placa. Com todos os componentes. Tá? Aí, por exemplo, a placa está em curto. Eu tô testando aqui os capacitores na placa, né? Lá na placa mesmo. Aí eu identifiquei um capacitor e olhei aqui que o capacitor foi esse capacitor bem aqui. E eu vejo que esse capacitor é o CI 312. Né? Aí o que eu faço? Eu vou aqui no esquemático, dou um Ctrl G, não, Ctrl F, aí eu digito C1, qual foi? 312. Aí digita aqui C1 312. Ele tá bem aqui, ó. Aí ele é de quanto? Ele é de 4,7 microfarad. Então se ele estiver em curto, eu tenho que pegar um do mesmo valor. Né? Eu tenho que trocar um pelo do mesmo valor. Um SMD cerâmico de 4,7 microfarad. Certo? Aí, se mesmo assim não der problema, eu vou ter que trocar por esse CI aqui. Se eu trocar e o problema continuar, o problema pode ser no CI. Aí eu tenho que trocar o CI para essa mesma referência aqui. Certo? Então essa aqui é a placa. Beleza? Eu quero ver se vocês conseguem identificar aí um outro capacitor. Se essa imagem está muito boa, porque a internet aqui está rateando. Se eu não me engano, tem um bem perto aí da câmera. Perto Do ladinho da aí. câmera aqui, né? Isso, isso. Tem um Aqui? embaixo. Isso. Rapaz, tá Eu creio que Ah, seja. muito bom, cara. Tá certo, é isso Tem mesmo. dois do lado da direita lá. Tá certo. Não é? Pode. Aí, ó. Ali, dá outra indicação, que aí eu não consigo chegar lá. Tem um aqui bem claro, ó. Mas não tem como ver. Aqui perto, eu acho que é a entrada USB da câmera levando pra cima. Da câmera. Pra cima aqui. Pra lá. Não, pra cima lá, na direita. Só à Pra direita. cá, né? Aí, Por aqui tem alguns. Esse aqui não é. Esse aqui é um outro sim, CI. entendi. Mas esse bem aqui do Não, lado o tem. outro bem do lado e o outro um pouquinho em cima. Aqui é. Aqui também é. Esse bem Os correto. dois são capacitores. Ah, então vocês estão com um olhinho bom, né? Certo? Então a gente vai fazer aqui alguns testes. Beleza? Eu vou botar aqui, ó, o multímetro na escala de continuidade, né? Tá aqui, continuidade. Deixa ele bem aqui do lado. Você consegue soltar, né? O bip. Sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o seguinte. É basicamente aquilo que a gente viu lá. O conector de carga tá aqui, né? Você consegue identificar ele, né? Normalmente a carcaça do conector de carga é um ponto do terra, certo? Então a parte preta, ó, a ponta de prova preta, eu vou conectar aqui, botar aqui em cima, beleza? E eu vou botar outra parte deixa eu botar assim, que assim fica melhor para não fazer a medição. Tá, um lado eu vou colocar na carcaça do conector de carga, certo? E o outro lado eu vou colocar em um lado aqui do capacitor, certo? Eu vou colocar primeiro desse lado bem aqui. Certo? Aqui não fez nenhum alerta sonoro. Então pode ser aquele ponto positivo mesmo da placa. Botar do outro lado. Tá escutando?
Vou botar de um lado. Nada. Botei do outro lado. Deu bip. Então, provavelmente, esse capacitor, ele tá ok. E professor? No caso, não tem importância nenhuma tu botar nos dois lados. Só que não pode os dois lados dar o bip, não é isso? Exatamente isso. Se os dois lados der o bip... Porque aí, no caso, é um lado... Um lado é, no caso, um lado é positivo e um negativo, isso, né? o positivo tá ligado no teste. Aí se os dois lados der o bip, no caso, tá em curto. Ou o capacitor tá em curto, ou o CI no qual ele tá ligado tá em curto. Ou o CI, né? Exatamente. Entendi. Aí vamos testar outro bin aqui. Testar esse bin aqui, ó. Opa, já deu bip. Então o outro lado não tem que dar o bip. Não deu. Então provavelmente esse capacitor aqui também tá bom. Isso aí eu vou fazendo por toda a placa, né, testando os capacitores. Tem esse outro bin aqui, não deu bip, né? Deixa eu ver aqui. Deu bip. Aqui não deu bip. Aqui tem que dar o bip. Deu bip. Que é o teste de carregamento e descarregamento do capacitor. Esse aqui é o primeiro teste, é o teste do curto. Certo? O outro teste ele é o seguinte. Estou aqui com o multímetro, né? Eu vou colocar na escala de resistência agora. Espera aí que saiu aqui da câmera, certo? Eu vou botar na escala de resistência e eu vou colocar na escala de 200K, tá? Vou botar aqui e depois vou mostrar para vocês. Botei nessa escala aqui. 200K, para medir resistência, tá? Botei lá. Eu quero que vocês vejam o que vai acontecer aqui no multímetro. Vejam aqui a minha gambiarra que eu fiz aqui. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui no multímetro? Não, né? Está muito longe, né? Você consegue olhar aí, né? Melhor. Então é o seguinte, eu coloquei na escala de resistência agora, na escala de 200K. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois lados, positivo e negativo, e eu vou colocar o que a gente chama de paralelo. Isto é, um lado eu vou colocar de um lado do capacitor e outro lado eu vou botar do outro lado. Certo? Vocês perceberam lá no multímetro, ele mudou os números lá e ficou para 1 de novo. Certo? Se eu trocar as pontas, se eu botar o preto de um lado e o vermelho do outro, ó, percebam o que vai acontecer lá no multímetro. Os números vão começar a se movimentar. Até ficar no 1. Vou trocar de novo. Vai aparecer um negativo na frente. O número vai começar a cair, vai para 0. Depois vai começar a aumentar de novo. Certo? Sempre quando tiver esse número crescendo até chegar em 1, significa que o capacitor ele está aumentando, 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 chegou em 1. É bem rapidinho. Significa que o capacitor ele está carregando e descarregando. Quer dizer que ele está bom, ele não está em curto. Porque um capacitor em curto isso não acontece. Não. Então, por exemplo, Jarlison, tu fez aquele teste e o capacitor dos dois lados deu em aberto e tu não sabe se o capacitor está em curto ou não, tu pode fazer esse segundo teste aqui. Se o que tu está olhando aqui na tela esse comportamento aqui na tela do multímetro for o que estiver acontecendo, provavelmente o capacitor ele tá bom, porque ele está carregando e descarregando. Se ele estiver em curto, isso não acontece. Vou botar aqui de novo. Só que no caso aí é para medir a resistência, né? Eu botei na escala de resistência.
Mas ele meio que está medindo, Exatamente. mas ele está meio que medindo carregamento e descarregamento do capacitor. Certo? Então, aí são as duas formas de verificar se o capacitor está bom ou não. Ou verificando se ele está em curto, ou então verificando se ele está carregando ou descarregando. Certo? Mas vocês entenderam, né? Por que ele... o porquê desse teste, né? Vou só voltar aqui rapidinho na minha tela. É porque se eu botar de um lado, quando esse terra estiver no mesmo terra aqui, ele vai bipar. Quando eu botar lá em cima, como aqui está em aberto, não é para bipar. Se os dois lados biparem, significa que bem aqui está em curto. Significa que esse lado bem aqui está conectado no terra e aqui eu tenho um curto. Beleza? Aí, por exemplo, eu identifiquei que aquele capacitor está lá em curto. Eu vou lá no esquemático dele, aí eu vejo. Aí eu vejo, esse capacitor aqui está em curto, que é o C10016. Aí eu vou lá na outra parte do esquemático e boto C10016. Vocês não estão vendo nada, né? De novo. Identifiquei que um capacitor está lá em curto. Aí eu vejo bem aqui que é esse C10016, que ele está em curto. C10016. Aí depois eu vou no outro lado lá, na outra parte, e eu digito bem aqui em cima, C10016, e eu procuro onde que esse capacitor está. No caso, ele está bem aqui. C10016. Está bem aqui ele. Porra. E ele tem um valor de... nem fala qual é o valor dele. Que acho que deve ser um capacitor especial. Tem essa especificação bem aqui, ó. E ele está ligado no C de carga. Certo? Então isso aí seria as formas de vocês identificarem, por exemplo, o curto na placa e o curto nesses dispositivos mais sensíveis, menores, né? Beleza? Vocês têm alguma dúvida, alguma observação para fazer sobre o que foi dado hoje? Essas identificação dos capacitores vem neles ou é na placa do celular? Vem identificando nos próprios capacitores ou na placa? O valor do capacitor? Não, é a identificação, a numeração e o valor. Tu vai ter, É no capacitor. tu tem que baixar o esquemático. Tu tem que baixar o esquemático, aí, por exemplo. Tem que ter esse esquemático, né? Pra poder saber. Pergunte. É tipo, eu tô mexendo na placa de um outro celular que não seja esse esquemático aí que o senhor passou. Aí eu tenho que baixar referente ao esquemático, referente à placa que eu estou mexendo, e identificar o capacitor, porque não vem na própria placa, não vem, né? Tem que baixar o esquemático. Tem que ter esse esquemático. Por exemplo, tu tá usando um J5, eu boto Samsung, J5, aí tu pode botar o esquemático, ou então esquema de circuito, ou então botar manual de serviço. Aí você consegue encontrar na internet. Eu nunca consegui encontrar assim, um site bacana que tivesse todos os esquemáticos. Porque eu tava mexendo com esquemático que era o Rogério. Tu conhece, Rogério, algum site bacana para procurar esquemático? Não, no caso eu saí procurando. Tem variações, não tem assim um que tenha todos completos, não. Eu também nunca consegui encontrar um assim bacana, não. Mas joga no Google e sai procurando. Como eu tava falando, dessa placa aqui que eu tô mostrando para vocês, eu não consigo encontrar porque a CCE
faliu, não tem mais nem site e é muito difícil encontrar depois que essa empresa assim acaba, né? Encontrar o esquemático da placa, né? Então eu não consegui encontrar, nesse caso bem aqui. Mas tu bota um modelo esquemático, manual de serviço, que essas placas mais comuns é fácil de encontrar. Esse do Moto G2 aqui, que eu estava mostrando para vocês, eu achei bem fácil. Então a gente falou hoje sobre grandezas elétricas, falou sobre corrente elétrica, como fazer uma medida de corrente elétrica, né, no circuito. Como identificar, por exemplo, se um capacitor está em curto, né, utilizando as duas técnicas, que é a técnica, primeiro, de identificar se o capacitor está em curto, utilizando o multímetro na escala de continuidade de alerta sonoro, né? E depois, de uma segunda forma, verificando o carregamento e descarregamento de um capacitor, né? Tem essas duas formas. E tem uma terceira, na verdade, que eu era esquecendo de falar, que é medir a capacitância do capacitor. Né? Tem alguns multímetros que eles medem capacitância de capacitor. Esse aqui, no caso, ele não mede. Esse daqui. Não tem como mostrar para vocês. Mas tem os multímetros mais modernos, né, mais sofisticados, que eles medem capacitância, medem indutância, medem muitas outras coisas. No caso, esse aqui não mede. Mas também tem como medir a capacitância direto na placa. Mas aí tem que ter um instrumento apropriado. Certo?